Quero convidar você, junto comigo, a meditar sobre mais alguns pontos bem interessantes de Gênesis 19, a história em que os anjos vêm visitar Ló com a mensagem de que no próximo dia a cidade seria destruída por fogo e enxofre. Certamente você deve conhecer a história do filho pródigo, o menino que um dia ficou cansado da casa do pai, pediu a sua herança, foi embora, gastou a sua herança com prostitutas, com bebidas, com amigos, e no final da linha ele estava sentado no meio dos porcos, cuidando de porcos, solitário, esfarrapado, doente, com fome, e ele ouviu a voz da própria consciência dizendo para ele: vou voltar para a casa do pai, pois lá há comida, lá há roupa, há aconchego. E diz a palavra que, caindo em si, voltou para a casa do pai. O pai o estava esperando. Foi restaurado, foi restituído para dentro da casa e a história terminou muito bem. Essa história ela tem um significado. A casa do pai é Deus, é o Criador. Os porcos é um lugar longe de Deus. O menino saiu da casa de Deus, da presença do Criador, da vida com o pai, para a sua própria vida. E a própria vida longe de Deus é uma vida suja, solitária, esfarrapada e com muita fome espiritual. O que me deixa indignado nessa história do filho pródigo é a primeira parte da história, quando ele pede a herança, vai embora e gasta a sua herança, gasta com tudo. É indignante essa parte. Mas depois a história termina muito bem, porque tudo que volta para Deus, todos os que se voltam para o Senhor, terminam muito bem. Mas tem alguém que fez pior do que o filho pródigo. É Ló. Ló saiu lá dos altares de junto de Abraão, aonde Abraão fazia culto para Deus, colocava sacrifícios no altar e queimava o sacrifício para Deus. Ló saiu dos altares de Deus para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era um lugar totalmente desgenerado, degradado, muito pecador. A Bíblia diz que esse lugar era lugar onde é que as pessoas eram grandes pecadores contra Deus. Toda a imoralidade era normal naquele lugar. Idolatria, homossexualismo, bebedice, tudo era normal ali. Ló deixou os altares do Senhor para viver no meio dos porcos. Um dia esse homem recebe a visita de 2 anjos. E esses anjos dizem para que ele saísse da cidade, ele, sua esposa, suas filhas, porque a cidade seria queimada. Então, nós vamos ver no verso 15, no verso 16 e no 17, 18 e 19 a reação desse homem diante dessa mensagem. Aparentemente, parece que ele creu na mensagem, pois ele falou para os seus genros que a cidade seria queimada e eles gracejavam, eles achavam graça dessa mensagem, revelando que o Ló era uma pessoa que não tinha crédito nem na própria casa. Mas como ele reagiu diante dessa mensagem? No verso 15 diz que já tinha chegado no outro dia e os anjos tiveram que apertar com ele, acordar ele, para que ele saísse. Diante de um aviso tão sério, diante de um aviso tão urgente, esse homem ficou ainda dormindo. E esse dormir significa totalmente anestesiado diante de uma mensagem tão séria. O cristianismo é uma mensagem séria. Jesus está voltando. O juízo, inferno, é uma mensagem séria. E quem não se arrepende dos seus pecados e não se volta para Deus, ele está simplesmente dormindo, anestesiado diante de tudo que está para acontecer. No verso 16 é o segundo ponto, e a Bíblia diz que, porém, demorando-se para sair. Ele já tinha acordado
pois os anjos tinham acordado ele. Mas aí ele ainda ficou demorando para sair. Não sei se ele foi escovar os dentes, foi ao banheiro, ainda ficou olhando o Instagram ou ficou olhando o Facebook. Ele ficou demorando diante de algo tão sério. Era para sair, pegar a sua esposa, suas filhas e sair da cidade. O fogo já estava chegando. Mas esse homem está tão anestesiado, tão rendido àquela vida, àquela cultura, que ele não sente urgência de sair. E dentro dele tinha um pensamento assim: mas que dó, eu vou ter que deixar o sogro e a sogra, vou ter que deixar os cunhados e as cunhadas, meus amigos todos são de Sodoma. Que dó, que dor no coração, deixar tudo para trás, que dor, que dó. E por isso ele não tinha urgência de sair daquele lugar. Ele estava disposto a queimar junto do que ir embora e salvar a sua vida. Mas os anjos pegam na sua mão e arrastam eles para fora da cidade. E no verso 17, lhe dão uma ordem: sai da cidade e vai para o monte. Deus já nos mandou, e os anjos falaram para ele a mensagem que Deus tinha dado, que ele deveria de ir para os montes e morar no alto da colina. Mas ele começa a teimar e discutir com os anjos, dizendo: assim não, meu Senhor, no verso 18, assim não, meu Senhor, eu não quero ir morar na colina, no monte, permita-me ir morar naquela cidade no vale, a cidade de Zoar. Então os anjos não discutiram mais com ele e falaram: então vai morar lá em Zoar. Zoar é uma cidade de idolatria, de bebedice, de homossexualismo. Então pega e vai lá, morar lá então. Ele não quis obedecer à voz de Deus. E morar no monte tem um significado. Significa subir, se esforçar para estar com Deus. Moisés teve que subir no Sinai para receber os 10 mandamentos. Deus poderia ter visitado Moisés ali no deserto mesmo, mas não. É necessário um esforço por parte do ser humano para se encontrar com Deus. Abraão ficou morando nas partes mais altas, que significa esforçar-se para estar com Deus. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra à força, mas nunca se conseguiu tirar Sodoma e Gomorra de dentro dele. E tem pessoas que nem Deus pode fazer alguma coisa por elas, porque são tremendamente teimosas para as coisas da salvação. O menino lá, o filho pródigo, ouviu a voz da consciência e voltou para a casa do pai. E o Ló, nem com a voz dos anjos, adiantou alguma coisa. E Ló, ele significa, ou simboliza todo aquele crente que quer desenvolver a salvação do seu próprio jeito. E ele disse para os anjos: não, meu Senhor, nas colinas não, deixa eu ficar ali em Zoar. É aquele cristão que não quer se submeter, ou aquele evangélico que não quer se submeter debaixo das Escrituras, não quer orar todos os dias, não quer ler a Bíblia todos os dias, não quer deixar pecados, e ele fica ali procrastinando, enrolando-se cada vez mais no pecado. Nós vivemos hoje, no nosso país, um relativismo. Não há mais absolutos. Parece que tudo é resoluto, é relativo e cada um tem as suas próprias verdades. E às vezes nos parece que cada denominação tem a sua verdade. Parece que nem as denominações cristãs se acertam no que elas pensam. Isso é entre os homens. Mas para Deus existe um absoluto. E Deus se revelou em Jesus, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós podemos ser como o filho pródigo que voltou para a casa do Pai, voltou para a comunhão do Pai, ou ser como Ló, que se afastou dos altares
e não quer voltar aos altares, eu ofereço Jesus para você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho de volta para o Pai. Eu ofereço Jesus para você pensar na sua eternidade, porque não é só viver aqui, morrer e está tudo certo. Tem uma eternidade pela frente. O juízo final está chegando e a qualquer momento ele estará aí. Jesus é o caminho para nós voltarmos para os altares do Senhor e restaurar a comunhão com o nosso Criador. Eu desejo que o Papai do Céu abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.